sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Star Wars possui um universo tão vasto e cheio de possibilidades que diversas histórias são produzidas nas mais diferentes mídias. E por conta disso, muitas vezes a gente tem certas dúvidas de como começar a entrar em como começar a entender essas histórias além dos filmes. Além disso, uma outra dúvida que também surge é de qual linha temporal essas histórias fazem parte, pois desde que a Lucasfilm foi comprada pela Disney, nós agora temos duas linhas narrativas para Star Wars, aquela chamada de Canon e aquela chamada de Legends. E a gente vai ver um pouquinho quais foram as diferenças dentro da história, dentro da linha temporal da história da galáxia entre essas duas narrativas. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Para começar, a gente tem que falar um pouquinho sobre o universo expandido. A ideia de universo expandido seria outras histórias que são produzidas em outras mídias que não seja a mídia primária de um determinado universo, de uma determinada saga. No caso de Star Wars, na qual tem a mídia primária como cinema, qualquer coisa fora do cinema seria o universo expandido. Séries, quadrinhos, games, livros e assim por diante. O universo expandido de Star Wars existe desde o momento em que o episódio 4 foi produzido, e desde então foi produzido diversas histórias em diversas mídias diferentes. Até o ano de 2012, essas histórias produzidas que foram oficialmente licenciadas pela Lucasfilm, elas eram consideradas universo expandido e eram consideradas oficiais para os fãs da saga. Só que após a compra da Lucasfilm pela Disney, a Disney veio e colocou essas histórias, ou melhor falando, desconsiderou essas histórias, colocando nelas o selo Legends. Isso para criar as suas próprias histórias dentro do universo expandido. E por que a Disney desconsiderou tudo que veio antes? Foi uma simples desvalorização dessas histórias? Não, a ideia aqui é que a Disney queria ter liberdade criativa para criar as suas próprias histórias sem depender de fazer sentido em relação à continuidade com centenas de histórias que vieram antes. Por isso que eles vão criar, a partir desse momento, uma nova linha temporal, que vai ser considerada a linha temporal canônica, né, a oficial, a que faz parte realmente do universo oficial de Star Wars, e tudo que veio antes levou o selo de Legends, ou seja, seriam lendas. E como qualquer tipo de lenda, elas podem ter sim, de fato, um fundo de verdade. E isso acaba sendo também uma justificativa do como a Disney pode também recuperar algumas dessas histórias, principalmente personagens. Muitos personagens do Legends eles vão e canonizam, como por exemplo o Grão-Almirante Thrawn, que foi criado para a trilogia Herdeiro do Império, escrita pelo Timothy Zahn. Ele foi canonizado, já apareceu em diversas séries, né? Na verdade já apareceu em Rebels e agora vai aparecer na série da Ahsoka, entre outros personagens que também já aconteceram desse tipo de coisa. Apesar disso ser uma boa desculpa para a Disney considerar de fato alguns personagens do universo expandido Legends, eu acho que eles não precisavam desconsiderar todas as histórias. Algumas histórias eles poderiam observar, pesquisar, analisar com mais calma e reconsiderar e mudar o seu selo, passando ela para a história oficial, para a história canônica. Como, por exemplo, os quadrinhos Knights of the Old Republic, que são maravilhosos, pois trazem uma visão completamente diferente de como era a República Galáctica e ainda mais uma visão diferente do que era a Ordem Jedi, já que essa história vai se passar mais ou menos uns 3.000, uns 4.000 anos antes da Batalha de Yavin, antes do episódio 4. Ou seja, seria o tipo de história que é super bem produzida, super interessante e que eles poderiam simplesmente copiar e colar para uma adaptação no cinema ou adaptação em série sem precisar modificar absolutamente nada. Até porque, depois dessa história, eles teriam mais de 4.000 anos aí de linha temporal para criarem as suas próprias histórias originais. Então, esse tipo de história, o Knights of the Old Republic, seria um exemplo de história que eles poderiam canonizar e que não mudaria absolutamente nada para a produção das suas séries. Mas enfim, para começarmos a nos aventurar pelo universo expandido de Star Wars, precisamos saber em que caminho estamos seguindo, o Canon ou Legends. Para isso, nós temos que ter noção de que algumas coisas mudam entre esses dois universos, principalmente a ideia da linha temporal, da linha histórica e também do mapa da galáxia. Outras coisas vão se manter iguais, como por exemplo o Marco Zero. O Marco Zero na contagem do tempo desses dois universos vão ser justamente a Batalha de Yavin, que acontece lá no episódio 4, Uma Nova Esperança. Então a gente conta os anos dentro da história da galáxia falando antes ou depois da Batalha de Yavin. O que muda de fato é a separação da história da galáxia em eras. No caso do Legends, foi definida uma separação de 8 eras para dividir a história da galáxia de Star Wars.
na qual cada uma dessas eras é representada por um determinado símbolo. E o mais legal é que a partir dos anos 2000, qualquer história publicada dentro dessas eras, dentro da sua capa, possuía o símbolo justamente para que ficasse mais fácil o fã entender, o fã definir aonde é que realmente se passa, em que ano se passa aquela história. E isso foi feito em todas as mídias, sejam livros, livros de história, livros de RPG ou videogames. A primeira era seria aquela conhecida como Era Pré-Jedi, que começa justamente há 13 milhões de anos antes da Batalha de Yavin e que é representada justamente pela formação da galáxia de Star Wars e termina 36 mil anos antes da Batalha de Yavin, sendo logo seguida pela era conhecida como Pré-República. A Era da Pré-República ela começa em 36 mil anos antes e termina em 25 mil anos antes da Batalha de Yavin. E o que marca essa era é justamente o conhecimento, a descoberta da força. E assim a gente já vai começar a ver que a Ordem Jedi vai começar a ser moldada. Claro, muito diferente do que a gente conhece, mas aí a gente já vai ter um estudo mais avançado da força. E logo em seguida, entre 25 mil anos antes da Batalha de Yavin até 1000 anos antes da Batalha de Yavin, a gente tem a Era da Velha República, que é uma era extremamente interessante, pois nós vemos o auge do governo republicano e uma diferença bem nítida em relação à Ordem Jedi. Tanto que é nesse período que acontecem os quadrinhos que eu mencionei, o Knights of the Old Republic, que são maravilhosos e se você tiver a chance de lê-los, eu indico muito. Agora, entre 1000 anos antes da Batalha de Yavin e a própria Batalha de Yavin, nós temos a Era da Ascensão do Império, na qual já engloba os episódios 1, 2 e 3 ou qualquer outra história que se passe mais ou menos nessa época das Guerras Clônicas. E logo depois, entre a Batalha de Yavin, na qual a gente tem a vitória da rebelião, e 5 anos depois da Batalha de Yavin, nós temos justamente a Era da Rebelião, na qual já engloba justamente os filmes da trilogia clássica. Agora, entre 5 e 25 anos depois da Batalha de Yavin, nós temos a Era da Nova República, ou seja, após a vitória da Aliança Rebelde vai ser estabelecida a República novamente na galáxia. E entre 25 anos e 40 anos depois da Batalha de Yavin, nós temos justamente a Era da Nova Ordem Jedi, já que aqui, dentro do universo expandido Legends, o Luke Skywalker vai conseguir reconstruir toda a Ordem Jedi e nós teremos também uma nova regra, um novo sistema de regra e política dentro da própria Ordem. E o mais interessante é que logo após a Era da Nova Ordem Jedi, a partir de 40 anos depois da Batalha de Yavin, até mais ou menos 138 anos depois, a gente vai ter justamente a Era do Legado, que é a era final. As últimas histórias de Star Wars foram produzidas nessa era, que vai mostrar justamente os descendentes do Luke Skywalker. Eu acho muito legal a ideia do legado, porque um dos quadrinhos que se passa nessa era é justamente o Legacy, que é um quadrinho muito interessante, pois da mesma forma que a gente vê uma galáxia, uma política completamente diferente lá no Knights of the Old Republic, a gente vai ver uma política também completamente diferente na Era do Legado. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa que a galáxia, a história da galáxia de Star Wars, ela só vai até 138 anos depois da Batalha de Yavin, parece que assim dá uma ideia de finitude, Parece que a galáxia foi destruída, não existiu mais nada depois disso. Mas não, o caso é que na verdade só produziram histórias, só criaram histórias até mais ou menos essa época. Agora, a linha temporal canônica, ela não vai ser dividida em anos certinho, por exemplo, mas ela vai ser definida a partir das produções da Lucasfilm. E recentemente, na Celebration desse ano, eles vão adicionar novas eras dentro da sua linha temporal, justamente por conta dos projetos aí que estão em produção. Então, a primeira era dentro dessa linha narrativa vai ser justamente a Era do Amanhecer dos Jedi, na qual a gente não tem muita informação, além do fato de que vai ter um filme sendo produzido e dirigido pelo James Mangold, que vai se passar nesse momento, e provavelmente vai falar justamente do surgimento da Ordem Jedi. Logo em seguida, a gente tem a era justamente da Velha República, que é o momento da história da galáxia em que os Sith eles ainda eram um grande exército e era um grande problema, uma grande dor de cabeça para os Jedi. Após a Velha República, nós temos também a Alta República, que são histórias que se passam mais ou menos 200 anos antes do episódio 4. E logo em seguida nós temos justamente a Era da Queda dos Jedi, na qual aí já engloba de fato os episódios 1, 2 e 3, Clone Wars e outras histórias que se passam ali em meio às Guerras Clônicas. Só que entre as Guerras Clônicas e o episódio 4, a Batalha de Yavin, nós vamos ter justamente a Era do Reinado do Império, na qual as produções que vão se passar nessa época vão ser justamente The Bad Batch
e o filme solo. Além disso, na época em que a gente tem os episódios 4, 5 e 6, aí de fato nós já estamos falando da Era da Rebelião novamente. Após a Era da Rebelião, nós temos a Era da Nova República, na qual já engloba séries como, por exemplo, The Mandalorian, o livro de Boba Fett e Ahsoka, que está por vir também. E logo após a Nova República, nós temos justamente a ascensão da Primeira Ordem. E a ascensão da Primeira Ordem já engloba justamente a trilogia sequel, os episódios 7, 8 e 9. Só que após a ascensão da Primeira Ordem, nós temos a última era dessa linha narrativa, que é justamente a Era da Nova Ordem Jedi, que também foi uma era acrescentada na Star Wars Celebration após eles anunciarem um filme protagonizado pela Rey, que dá a entender que ela vai justamente reconstruir a Ordem Jedi. Essas são as duas linhas narrativas dentro da galáxia de Star Wars, que se a gente parar para analisar, elas vão ter de fato alguns pontos em comum e outros pontos elas vão mudar completamente justamente para se adequarem às suas próprias histórias. E a mesma coisa vai ser feita em relação à galáxia. O mapa da galáxia já é algo mais subjetivo de comentar. Afinal de contas, em relação ao mapa da galáxia Legends, esse mapa ele vai ser construído justamente de acordo, conforme essas histórias vão introduzindo novos planetas dentro da narrativa. Consequentemente, quando a gente tem a Disney trazendo histórias canônicas, ela vai obviamente redesenhar esse mapa, ou seja, alguns planetas ela de fato vai poder aproveitar e outros ela vai apagar do mapa literalmente. Alguns exemplos disso são justamente os planetas que aparecem na trilogia sequel. Eles foram criados para esses filmes e não tinham sido mencionados ainda nas histórias Legends. Então nós temos Jakku, Canto Bight, Exegol, Acto e Scarif, por exemplo, que no caso é de Rogue One. Esses planetas eles vão ser introduzidos no mapa da galáxia, um mapa que antes, se a gente comparar com Legends, não existiam. Além disso, nós também temos o caminho inverso. Alguns planetas do mapa da galáxia Legends, eles podem ser canonizados conforme novas histórias vão sendo produzidas. Por exemplo, Balfron e Jonsior, eles foram canonizados em uma rápida cena lá da série Andor. Mas fora esses detalhes em relação ao desenho do mapa, a ideia de galáxia é a mesma, tanto no Legends quanto no canon. A ideia é que a galáxia de Star Wars é uma entre as bilhões de galáxias que existem nesse universo, na qual possui mais de 400 bilhões de estrelas e 120 milhões de anos-luz de diâmetro, na qual ela vai ter mais de 20 milhões de espécies sencientes, onde essas espécies vão justamente se relacionar a partir das viagens espaciais e da diplomacia. Além disso, ela vai ter mais ou menos umas 7 galáxias satélites à sua volta, na qual 5 eram acessíveis já na época do Império. Essas são as diferenças básicas em relação à divisão da história da galáxia e à construção do seu mapa entre o Legends e o Canon. A ideia aqui é justamente a gente conhecer um pouco mais dessas diferenças para identificar melhor as histórias do universo de Star Wars, onde cada história se encaixa, os seus personagens, os seus planetas e assim por diante. E é a partir desse momento em que a gente consegue identificar um pouco melhor as histórias e onde elas se localizam, que a gente consegue assim começar a nossa jornada pelos dois universos. Ou escolher qual desses universos você quer começar a entender, começar a conhecer. Eu, por exemplo, reconheço que o universo canônico atual ele tem histórias muito boas, muito legais e que valem muito a pena conhecer. Mas o meu headcanon é justamente as histórias Legends, pois eu acho que as Legends são muito melhor produzidas justamente porque tiveram muito mais tempo para isso e elas possuem planetas e criaturas que são fantásticas e que ainda não foram introduzidas no universo canônico. E vocês, o que acharam? Já conheciam essa diferença entre o Legends e o Canon? Não? Curtiram? E se já conheciam, qual dessas histórias, qual dessas linhas narrativas vocês preferem? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!